Oi pessoal, então hoje eu vou ensinar vocês a fazerem essa saia. Vou deixar a foto dela aqui pra vocês verem, tá bom? É uma saia super fácil de fazer, simples. A gente só vai precisar de tesoura, um lápis ou giz que dê pra riscar no tecido. Um tecido que estique, tá bom? Ele tem um elastano ou alguma coisa assim que estique bem o tecido, pra gente não precisar colocar zíper. Então eu não vou ensinar nesse vídeo colocar zíper, eu vou ensinar somente a saia godê total, tá bom? Que é essa saia aqui, que tá aqui nessa foto, tá bom? E daí, nessa saia, a gente só vai usar o tecido, 1,5 m por 1,70 m de tecido, tesoura, fita métrica, a medida da cintura, o medida do comprimento da saia que você quer e o giz ou lápis para riscar a saia. É somente isso que a gente usa para fazer essa saia. Ela é bem fácil, bem simples e ela não fica com nenhuma costura lateral na saia, somente no cós, na cintura, tá bom? Então ela é bem facinho de fazer. E o acabamento que eu faço nessa saia, eu faço com vela, mas eu faço porque o meu é um tecido acetinado, tá bom? Então dá pra fazer. Se for um elastano ou outra coisa assim, é melhor costurar mesmo, tá bom? Não tente fazer com a vela, senão pode queimar o tecido, virar uma nhaca, tá? Eu faço com esse, com a vela, porque é um tecido acetinado e não dá pra fazer. Mas em outros tecidos, costure, tá bom? Faça uma costura, uma bainha simples mesmo, só pra dar um acabamento no final. E dependendo do tecido, ele nem desfia, então nem precisa fazer, tá bom? Então fiquem aí com o passo a passo agora. Então, pessoal, vou tentar explicar pra vocês com esse papel o que eu fiz com o tecido, tá bom? Eu mostro como faz com tecido também, mas não sei se dá pra ver muito bem, porque eu não consegui posicionar a câmera que pegasse tudo, visualizasse tudo, tá? Então, o tecido aberto assim, ele de largura, na largura do tecido tem 1,5, o meu, tá? O que eu vou usar aí nesse vídeo. Tem 1,5 de largura e de comprimento tem 1,70, tá? Então, ele tem 1,5 por 1,70. As medidas que eu preciso. A medida da cintura, a minha é 73. A medida da altura a gente não precisa exatamente, tá? Porque a gente vai, eu no caso, uso a altura que dá no meu tecido, tá? Se você quiser menor do que você quer no seu tecido, é bom, né, tirar a medida do comprimento da saia para ver se vai dar no tecido. Mas não é exatamente o que eu uso, tá? Eu uso geralmente o que dá no meu tecido. E outra coisa que a gente precisa fazer essa continha aqui. A medida da cintura dividido por 6,28. Por que 6,28? Porque é uma medida padrão. Eu não sei explicar exatamente o porquê, mas eu sei que com o círculo dobrado em 4, com a nossa cintura dividido por esse valor, o resultado, a gente cortando no ângulo de 90 graus aqui, o círculo, tá? A gente vai cortar mais ou menos assim. Vai dar certinho o tamanho da nossa cintura. Então, é matemática, tá? Eu não vou saber explicar exatamente como é que acontece, mas acontece e dá certo, tá bom? Então, faça essa continha. Essa saia, ela sai exatamente sem fazer nenhuma costura ao redor dela, o godê todo, tá? Então, por isso que ela chama godê total, é uma saia godê total. Então, ela não tem corte nenhum, tá? Então, como é que eu faço a dobradura do tecido? Faz de conta que essa folha é meu tecido. Eu vou pegar o tecido aberto, a largura, eu vou dobrar ele assim, ó, no comprimento. Então, dobro primeiro no comprimento. E depois dobro na largura. Ou ao contrário também, se preferir, tá? Primeiro na largura, depois no comprimento. Vai dar na mesma coisa. Tá? Dobrou em 4 partes. O que é muito importante fazer? Usar aonde tá a dobradura do tecido, ó. Aqui tá dobrado em 2, né? E aqui também tá dobrado. Essas partes aqui são as partes abertas. Então, tomar muito cuidado para não cortar aqui, ou aqui, ou aqui, porque senão vai dar costura, tá? Vai dar emenda no seu corte. Se você cortar nessa dobradura e nessa dobradura, não vai ter corte nenhum, ok? O que a gente precisa fazer? Aqui eu já fiz o desenho do que a gente vai precisar fazer. Lá, eu vou mostrar também direitinho no tecido, mas com a nossa fita métrica, aquela continha que a gente fez, a cintura
dividido por 6,28 vai dar um número. O meu deu 11,64, se eu não me engano. Eu arredondei para 12, tá bom? Por que eu arredondei para 12? Porque eu fiquei com medo de não entrar na minha cintura. Tô brincando. É porque deu mais de 11,5, então eu quis colocar 12. Dei uma margem de costura, então na hora de eu costurar o meu cos, eu acredito que vai dar tudo certo, tá bom? E é um tecido que estica também. Então, a gente vai chegar nessa medida que deu. Se der quebrado, você quiser colocar quebrado, aqui na fita métrica você consegue colocar o quebradinho, tá bom? Deu, vamos supor que nem o meu, deu 11,64, eu ia colocar mais ou menos aqui assim, né? Então, dá pra colocar o quebradinho, tá? E aqui eu quis arredondar pra 12. O que a gente vai fazer? Vai pegar a fita métrica, colocar na pontinha do tecido e ir formando como um compasso com a fita métrica, fazendo esse meio círculo aqui, tá? Esse quarto de círculo. É isso que a gente vai fazer. E antes de cortar esse quarto de círculo, a gente vai fazer a mesma coisa e vai medir o comprimento da saia. Daí você vai, pega o comprimento que você quer. Uma coisa que eu indico antes: tem um lado do tecido, na hora que se dobrar, que vai ficar menor, geralmente, né? Fica um lado menor. Se você conseguir dobrar um quadrado, vai ficar os dois lados iguais, mas geralmente fica um lado menor. Meça esse lado menor e vê o quanto dá, porque esse é o máximo que você vai conseguir chegar no comprimento, tá? No meu tecido deu 75, então eu uso exatamente 75 centímetros, tá bom? De comprimento, mas a minha saia não vai dar 75 centímetros de comprimento. Por que que não vai dar? Porque esse 75 menos os 12 que eu cortei aqui vai dar 63. Então, a minha saia vai ter 63 centímetros de comprimento, ok? Então, meça aqui primeiro, se der que nem na minha, corta ela inteira. A minha eu fiz 75 inteira, fui fazendo o compasso com 75, tá bom? E fica esse desenho no tecido. Vamos cortar para me mostrar. Vou cortar aqui para mostrar para vocês. Aqui nessa parte de baixo, corte com uma margem de costura de um dedinho mais ou menos para fora da linha que você riscou, tá? Então, pro lado de fora, corta com mais ou menos um dedinho aí. E essa parte aqui a gente não vai utilizar. E aqui a gente corta um dedinho pra cima, tá? Não pra baixo, pra cima. Por quê? Porque a gente vai costurar o cos aqui, tá? Então, um dedinho pra cima para o cos. Pronto. Cortamos. Na hora de abrir o tecido, ele vai ficar assim. Esse é o corte que vai ficar a nossa saia, tá bom? A nossa saia vai ficar exatamente com esse corte, pra vocês verem que ela não vai ter emenda nenhuma, tá? Exatamente isso. O restinho de tecido que sobrar, a gente vai cortar para fazer o cos e eu explico certinho na hora de cortar o tecido, tá bom? Então, a gente precisa, para fazer essa saia, um tecido, fita métrica, um lápis, né? No caso aqui, esse meu lápis é um lápis giz para riscar o tecido. Mas vocês precisam de alguma coisa que risque o tecido, para vocês marcarem. Uma tesoura e as medidas. A medida da cintura e a medida do comprimento da saia que vocês querem, tá? Minha cintura é 73 e o comprimento da saia que eu quero é 60. Mas eu vou explicar algo sobre... o tecido, como é que a gente vai ver o comprimento que vai ficar do tecido, tá bom? O tecido a gente vai dobrar ele em dois. Deixa eu tentar mostrar aqui pra vocês. Aqui é a largura do tecido, tá? É a largura do tecido. Quando a gente compra o tecido, ele já vem nessa largura. Geralmente de 1,40. O meu tem 1,5. 1,5 de largura. Vou dobrar ele em dois na largura, tá? E depois a gente vai dobrar ele de novo. Assim. O meu eu comprei com 1,70 de largura, de comprimento, no caso.
Então, vou pegar e vou dobrar esse 1,70 aqui. Arruma bem o tecido e pronto. Tá aí. Dobrando ele em 4 vezes assim, a gente vai ficar com uma pontinha aqui, que é onde tá as dobras. Aqui tem as 2 dobras e aqui é uma dobra do tecido. É nessas dobras que a gente vai cortar a nossa cintura, tá? Aqui são as partes abertas, ó, do tecido. E aqui também, parte aberta do tecido. A gente vai cortar nossa cintura aqui, aonde tem essas dobrinhas aqui, tá bom? Como a gente vai fazer para cortar a nossa cintura? Essa medida da cintura, você vai pegar a medida da sua cintura, 73 a minha, dividido por 6,28. O que seria esse 6,28? É o número padrão para a gente dividir a nossa cintura e poder cortar, para ficar um círculo perfeito aqui e ficar o tamanho da nossa cintura na circunferência, tá bom? Então, esse 6,28 é padrão para qualquer tamanho de cintura. Você mede sua cintura, divide por esse valor e é o valor que a gente vai ter ali. O meu vai dar 11,64, mais ou menos. Eu vou colocar 12 centímetros, tá bom? Que é o que eu vou cortar aqui. Vou mostrar pra vocês. Outra coisa que a gente precisa ter na medida. A gente precisa medir o comprimento do tecido, que depois da dobradura, tá? A gente dobrou em 4, mede aqui, esse lado aqui deu 86. E tem um lado que sempre vai ficar menor, que é o lado da largura do tecido, tá? Geralmente fica menor. O meu tá dando 75. Então, eu vou pegar esse 75 menos 12, que é o que eu vou cortar da cintura. Então, o meu 75 menos o que eu corto da minha cintura vai dar 63 centímetros. Então, a minha saia de comprimento pode ter 63 centímetros, tá bom? É assim que você vai conseguir descobrir o quanto de tecido você precisa usar para saber o comprimento que você quer ter na sua saia, tá? Como eu quero ter de 60 centímetros, então vai dar certo esse tamanho de tecido. Como a gente vai fazer para cortar a nossa cintura? Aqui tá do lado certo do tecido, a gente dobra o tecido do lado avesso, pra gente poder riscar aí. Então, pronto. Lado avesso. A gente vai pegar a nossa fita métrica e o nosso lápis, giz, caneta, o que você for riscar o seu tecido. Se possível, com algo que saia depois com a lavagem, tá? Pra não ficar marcado na sua saia. Com a fita métrica, a gente vai medir daqui da pontinha até onde dá 12 centímetros, que é o tamanho que vai cortar. Daí, vocês vão medir até o tamanho que vai cortar a cintura aí, tá bom? E a gente vai fazendo como se fosse um compasso. Então, vai ajeitando aqui em cima, na pontinha, e vai marcando aqui. Ajeita aqui e marca. Ajeita aqui na pontinha e marca. Ajeita e marca. E a gente vai ter um círculo. A gente só liga os pontinhos depois. Aqui. Pronto.
ligamos os pontinhos. Depois a gente vai cortar. Antes da gente cortar essa parte da cintura, eu prefiro riscar o comprimento da minha saia já. Por que que eu prefiro riscar? Porque a gente consegue fazer o mesmo compasso segurando aqui por essa ponta, pela mesma ponta. A ponta das dobras, ó. Tá? Então, eu prefiro já fazer a medida sem cortar aqui, porque senão depois você tem que ir medindo por aqui e pode dar errado, tá? Então, sempre mede tudo primeiro e depois corta. Então, vou fazer aqui como se fosse um compasso. Deixa eu ver se eu consigo trazer a câmera pra cá pra vocês poderem ver. Então, agora, o que a gente vai fazer? Eu falei que tinha 75 de comprimento aqui. Então, eu vou circular o 75 inteiro aqui, ó. Formando como se fosse um compasso também com a minha fita métrica. Do mesmo jeito que eu fiz aqui, eu vou fazer no comprimento, tá bom? Então, vamos lá. Ajeita aqui. Na pontinha. Então, vai fazendo isso na saia inteira, tá? Do lado inteiro do tecido. Sempre lembrando de arrumar aqui em cima, pra ficar certinho a saia. Então, pronto. Fez todos esses pontinhos, a gente vai ligar os pontos. Endireita o tecido, tá, gente? Se precisar ou se quiser, passe ele antes de cortar, pra não ficar nenhum emboladinho e não cortar errado o tecido, tá bom? Agora é a parte de cortar, tá bom? Aqui na cintura, eu recomendo cortar um dedinho pra cima, tá? Então, assim. Pra quê? Pra ter uma margem de costura na hora da gente costurar. Então, pronto, cortamos. Aqui, um dedinho pra cima mais ou menos, pra ter a margem de costura. E aqui nessa parte de baixo, um dedinho para baixo, também pra margem de costura, tá bom? Então, um dedinho para baixo. Então, pronto. A saia a gente já cortou. Então, para cortar o cos, a gente vai usar esse restinho de tecido que tem aqui.
Para usar esse restinho de tecido, o meu tecido estica. Você acha o lado do tecido que estica, é esse lado. Aqui, esse lado do tecido meu que estica. Então, vamos usar ele conforme ele estica, tá bom? Na trama do tecido. Eu quero que ele tenha 10 centímetros o cos de altura. Então, eu preciso cortar só 2 vezes, não preciso cortar 4. Pode abrir aqui, assim. É 2 vezes só, tá? E a parte da frente do cos e a parte de trás. A gente vai emendar nas laterais, para poder reaproveitar esse pedaço do tecido. Como minha cintura tem 73 e eu quero que fique um pouco mais justo na cintura para a saia não cair, então eu vou fazer com 70 centímetros. 70 dividido por 2 dá 35. Então, eu preciso ter 35 de largura. Então, põe a fita aqui no comecinho, marca 35. Um pouco mais pra cima. E marca 35 também. Traça uma reta aqui. Pronto. E de altura eu quero que tenha 20 centímetros, porque como eu vou dobrar no meio, ela vai ficar com 10 centímetros de altura. Tá bom? Então, 20 desse lado, 20 desse lado, traça outra reta. Prontinho. Agora, na hora de cortar, também deixe um dedinho de margem de costura mais ou menos, tá? Que vai costurar do lado de lá e do lado de cá. Então, deixa um dedinho mais ou menos, que dá pra costurar os dois lados. Em cima também. Prontinho. Então, o cos também está cortado. Como é que vai ser depois? Assim. Tá? Prontinho. É assim que vai ficar nosso cos. Na saia. O que a gente vai fazer lá pra costurar? Vai pôr esse primeiro e esse. E vai costurar aqui e aqui, nas duas laterais. Depois de costurada, a gente vai dobrar. Eu vou mostrar quando eu estiver lá na máquina de costura também. Vai dobrar assim e costurar ele na volta toda da saia, tá bom? Vou mostrar agora como é que ficou o corte da saia, pra vocês verem. Então, a saia fica cortada assim, ó. Ela já dá o caimento, tá? De godê, aqui é a cintura e aqui a barra. Ela fica sem nenhuma emenda, tá? Ela fica inteirinha, o círculo. Não sei se vai dar pra ver direito, deixa eu ver se eu consigo abrir assim. Ó. Tcharam! Ela fica um círculo completo com a cintura cortada aqui, tá bom? Então, ó, é um círculo completinho, sem costura nenhuma. Então, a gente não vai ter emendas aqui. Só no cos, que a gente vai costurar aqui no cos e fazer uma barrinha, tá bom? Somente isso essa saia faz, tá? É uma saia sem costura nenhuma nas laterais. Então, vamos pra costura, vamos lá. Então, vamos costurar o cos, tá? Direito com direito. Direito com direito, a gente costura do lado que tem os 20 centímetros, tá? Dos dois lados. Então, vamos para a costura.
Daí aqui, ó, depois que eu passo a costura, eu passo o zigue-zague, tá bom? Por causa que eu não quero que desfie o tecido. Então, eu passo o zigue-zague na minha costura. Daí, a gente vira e dobra no meio. Então, dobra no meio. Tecido assim. Deixando costura junto com a costura, tá bom? Mantendo as costuras juntas. E a gente vai vestir a saia aqui agora, pra gente poder costurar na saia, tá? Eu vou mostrar agora como é que eu vou vestir na saia. Então, vou afastar a máquina aqui pra poder mostrar pra vocês melhor o que eu fiz. A gente veste a cintura da saia aqui, ó, no cos, tá bom? Daí, põe direito com direito e a gente vai costurar a volta inteira dele, tá? Eu alfinetei pra não sair, tá bom? Duas extremidades, as duas da linha, que tem a costura do cos, eu alfinetei. Tá? Então, como o cos é um pouco menor do que a cintura, eu vou ter que dar uma esticadinha no cos na hora de costurar, tá? Então, não esquecer de dar uma esticadinha, não é muito, é pouquinha coisa, tá? Então, a gente vai esticando e vai costurando a volta toda, tá? Circulando ele inteirinho, é a única costura que a gente vai ter aqui, no cos. Eu ponho zigue-zague também, tá? Porque os tecidos desfiam, então eu gosto de colocar o zigue-zague. Então, aqui, eu tirei o braço da minha máquina, mas se você não tiver como tirar, não tem problema, porque é largo a cintura, então dá pra encaixar tranquilamente, tá bom? Então, encaixa aqui o tecido. Deixa uma margem aqui, né? Pode abaixar o bracinho, ajeita bem o tecido, deixa eu passar ele pro lado de cá, pra ajeitar ele melhor, tá bom? Ajeita bem o tecidinho pra costurar direitinho um no outro, ver se o de baixo tá certo, no lugar certo, tá bom? E agora a gente passa a costura, lembrando que o cos precisa esticar um pouquinho, tá bom? Então, vai esticando um pouquinho e costurando. Esticando e costurando, até dar a volta toda no cos, tá bom? Sempre vai ajeitando o tecido, porque ele sai do lugar, tá bom? Se você quiser alfinetar a volta toda, pra ficar mais fácil, alfinete tudo, tá bom? Aqui já tô no finalzinho. Então, pronto. Carrega o pezinho. Corta a linha.
Tira os alfinetinhos que eu não tirei. E vai ficar assim, ó. Deixa eu ver se vai dar pra vocês verem aí. E ela fica assim, tá? Dentro, fica assim, do lado de dentro. Eu vou fazer o zigue-zague aqui ainda, tá bom? Pra dar um arremate melhor na saia. Então, eu volto pra mostrar depois do zigue-zague. Então, a costura finalizada fica assim, ó. Ops. Aqui. Tá? Com o zigue-zague. Zigue-zague na volta toda dele. E costurei. E prontinho, a saia está pronta aqui no cos, tá? Falta só a barra. O tecido que eu tô fazendo é um tecido acetinado. Como é que eu vou fazer o acabamento na bordinha, né? Na barra da saia. Se eu costurar, ele vai ficar todo enrugadinho. Então, o que que eu vou fazer? Eu vou queimar ele aqui só um pouquinho assim, ó. Vendo? Vai queimando um pouquinho, só pra ele não desfiar também. E assim ficar uma barra mais perfeita, né? Sem ficar enrugadinha na volta toda. Não precisa queimar muito, ó. Se eu consigo mostrar aí pra vocês como é que fica. Viu? É bem pouquinho, é só pra não desfiar mesmo, tá? E tome cuidado pra não botar fogo na sua saia, por favor. Tá? Então, é próximo, não precisa enfiar dentro do fogo. É próximo e você consegue ver a trama, os fios sendo queimadinhos um pouquinho, tá? Cuidado pra não acontecer isso que aconteceu, tá vendo? Com os fiozinhos, senão vai fazendo buraco na sua saia também, tá? Então, por favor, vamos devagar. E fazendo isso na volta todinha, ó, como vai ficando. Vai ficando assim a bordinha, tá? Pra dar um bom acabamento à saia.